A paz do Senhor. A palavra de hoje vai nos falar a respeito da vinda de Jesus. Já tem um tempo que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e de ontem para cá o Senhor tem me incomodado muito. Então eu não posso deixar de falar aquilo que Deus manda. Peço a você que preste atenção no que Deus vai falar, para que Deus venha falar no seu coração. A Bíblia também fala que aqueles que têm ouvido, que ouça o que o Espírito fala às igrejas. Então preste atenção, porque Deus está falando. Deus está falando através dessas palavras. Cada palavra que eu ponho aqui é na direção do Senhor, não é nada de mim mesma. Então saiba que Deus fala através da minha vida. E se você estiver atento, você vai entender o que Ele quer falar com você. Amém? Antes de seguirmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like e vamos compartilhar a palavra do Senhor para que possa chegar a outras pessoas. Amém? E a palavra do Senhor encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estarei lendo do versículo 13 ao 18. E a palavra do Senhor nos fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta porque os irmãos daquela igreja, eles estavam ficando muito tristes, muitos desesperados ao morrer alguém. E ele deixa claro para essas pessoas e para nós, né? Porque quem não se abala com a morte de um ente querido? Quem? Quem não passa pelo luto? Quem não sofre? Quem não passa um bom tempo vivendo por esse luto? Mas Paulo nos alegra com essa notícia, que essas pessoas apenas dormem e vai chegar um momento em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele vir, haverá até uma ordem. Essas pessoas que já dormem no Senhor irão ser ressuscitados primeiro. E nós que acreditamos na ressurreição de Jesus, não podemos nos abalar, não podemos duvidar que isso irá acontecer. Se nós acreditamos, se nós servimos ao Senhor na esperança de ter vida eterna, não podemos esquecer desta palavra, porque Jesus, ele vai voltar num piscar de olhos. A Bíblia relata em outras passagens que ele virá num piscar de olho, será como um relâmpago. A gente dá tempo fazer alguma coisa quando vê um relâmpago, quando a gente só vê aquele raio, só aquela luz, aquele clarão. Assim será a vinda de Jesus. Não haverá tempo de se converter, não haverá tempo de pedir perdão, não haverá tempo de fazermos mais nada. Temos que fazer tudo isso enquanto estivermos vivos aqui na terra. Aqui nós temos que se cuidar, viver com vigilância, fazendo a vontade do Senhor, se alinhando a ela, procurar saber aquilo que agrada ao Senhor para praticarmos, porque se vivemos de qualquer jeito, vivemos
fazendo as nossas próprias vontades, nós não subiremos. Esses dias o Senhor me deu uma imagem, me mostrou umas cenas, e isso me impactou. Deste momento, quando Jesus virá, eu chorei muito. Eu falei, Senhor, eu quero estar nesse momento contigo. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu não quero perder isso por nada, porque é o ápice da nossa vida, da nossa busca, é a nossa salvação. Nós não podemos correr o risco de perder esse encontro com Jesus. Então, nós temos que viver vigilantes. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, não é para que venhamos a causar medo a quem está ouvindo, mas sim para que venha ficar atento e observar o que nós temos feito. O que nós temos feito vai nos levar para Jesus. E assim, a Bíblia também relata a respeito das coisas que aconteceria, que iria anteceder esse momento, para nós sabermos que está muito próximo. E o que a Bíblia fala que haveria terremoto, que haveria fome, que haveria falsos cristos iria se levantar, e que a fé e o amor de muitos se esfriaria. Não, se nós olharmos para o mundo, aí querendo sobressair, um matando o outro. As pessoas estão matando o seu irmão por nada. Filhos matando pai, mãe. É tanta coisa, tanta miséria que a gente tem visto, que isto simboliza o fim dos tempos. Então, a vinda de Jesus está muito próxima. Não se esqueça disso. Não pense que, porque Paulo escreveu há não sei quantos mil anos atrás, mais de 2000 anos, e hoje nós estamos lendo essa mesma passagem, não pense a você que isso significa que Jesus não está vindo. Ele está voltando. E assim como nesse tempo muitos morreram, muitos dormem em Cristo, muitos já morreram, Jesus também pode voltar no nosso individual, para cada um. Então, independente dele vir nessa nuvem de glória, aleluia, Jesus, independente desse dia ou não, nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento ele volta para buscar a sua igreja. E neste momento eu quero que todos vocês que me acompanham estejam lá. Todos vocês que ouvem essas palavras que Deus me direciona a falar com você, eu quero que esteja lá. Quando eu me coloquei na posição, quando eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim? E Deus foi me encaminhando. E eu cheguei até aqui. É na intenção que através da minha vida você venha conhecer o Senhor. Através da minha vida você tenha um encontro verdadeiro com Deus. Eu peço a você que não fique só com essas palavras aqui, só se alimentando do que você recebe pela internet, mas vá até uma igreja. Aceite o Senhor Jesus e anda, e segue, e se firma nos caminhos do Senhor. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente passa a caminhar com Ele. E o que nós aprendemos na igreja não é tão raso quanto o que eu ensino aqui. Aqui eu tenho que ser limitada, eu tenho que ensinar coisas que quem tem um entendimento a mais não se contenta, tem que buscar mais. Aqui é para aqueles que estão conhecendo a Jesus, tendo um momento de reflexão, mas não pode ficar por isso aqui apenas. Tem que ter uma busca, tem que ter uma entrega verdadeira, tem que descer. É igual aquela palavra que eu já deixei aqui. Não pode ficar só ali no raso, só molhar o pé. Tem que ir entrando no rio, até que você não consiga mais dar pé e você nada. Porque ali, quando a gente não dá mais pé, a gente agora vai viver no Espírito. É aquilo que Deus vai nos direcionar, é a forma que Deus tem para nós.
Então, não fique só no raso, não fique se alimentando só de palavras aqui. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não fique só pelo que eu falo, outras pessoas falam na internet. Leia a palavra do Senhor, que Deus vai se revelar de uma forma tão profunda, tão intensa ao seu coração, que você nunca mais vai querer viver longe desse Deus. Esse momento de Jesus vindo buscar a sua igreja, esse momento é esplêndido, esse momento é maravilhoso. Não queira ficar fora, não queira ficar longe, porque aquele que não acreditar, aquele que não aceitar o Senhor, não aceitar Jesus como seu único e Senhor Salvador, não se desprender das coisas desse mundo, das coisas dessa terra, não vai poder viver o extraordinário de Deus, não vai poder viver a salvação em Cristo. E sem a salvação, nada disso do que nós vivemos aqui terá valor. Tem pessoas que vivem 90, 100 anos e até mais, mas se não tiver vida com Cristo, nada disso terá valido. Nada disso valerá a pena, nada do que nós temos aqui. Então aceita Jesus, caminhe com Ele, se conserte com o Senhor, para que você venha ter vida eterna e que você venha descansar e que nesse grande dia nós possamos subir juntos para a glória, descansar no Senhor. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.